Muito obrigada pelo convite, particularmente ao professor Manuel Brandão Alves, pelo convite que me fez para estar aqui. É um imenso gosto para mim, não só pelas circunstâncias e pelo contexto, porque gosto realmente muito desta região do país e, portanto, é também um privilégio poder amanhã ver um pouco aqui das serras, espero eu. E também tive uma tarde magnífica aqui a ouvir intervenções fantásticas, portanto, onde aprendi imenso e, portanto, foi também para mim foi realmente muito gratificante. E, de alguma maneira, até o painel que esteve antes de mim apresentou, porventura até de uma forma melhor do que eu, a biodiversidade nas suas diferentes variantes. Eu apreciei muito uma intervenção sobre as questões fitossanitárias, que são, de facto, uma das ameaças mais flagrantes à preservação da biodiversidade, em todas as suas dimensões. Portanto, de facto, as questões fitossanitárias são da maior relevância, portanto, fiquei também contente pela apresentação que aqui foi feita e, de facto, o nosso país é particularmente suscetível por várias razões, mas também por uma razão que foi apresentada. De facto, os castanheiros vieram de algum lado e a verdade é que essa falta de controle nestes circuitos, de facto, depois acabam por nos trazer algumas surpresas e, portanto, de facto, a questão fitossanitária é hoje uma questão da maior relevância. Associou e muito bem à questão das espécies invasoras lenhosas, portanto, e também do impacto que tem sobre os nossos ecossistemas florestais. De facto, ainda bem, enfim, também tarde, infelizmente, mas eu devo dizer que quando introduzi este tema um bocadinho no léxico nacional das infestantes e do controle dos infestantes, do ponto de vista da necessidade rápida de intervenção, portanto, estávamos em 97, e quando em 97 tentei obter algum financiamento para estas áreas, eu tinha acabado de chegar de Stanford e havia um grande programa global, o GIS, portanto, o Global Invasive Species Program, que foi lançado exatamente pelo meu mentor nessa universidade, em 95, e eu entendia que era muito importante começarmos a trabalhar o tema em Portugal e recordo-me que não conseguia ter financiamento de forma alguma. Portanto, o Ministério do Ambiente nem queria ouvir falar, nem fazia sentido, nem sabiam quase o que isso era. E, portanto, o primeiro projeto que eu consegui ter, que me permitiu associar à ciência algum trabalho com as comunidades e, portanto, muito voluntariado, como a Marta também dizia, foi porque, enfim, a FCT, o Ministério da Ciência, financiou-me um primeiro projeto e depois consegui, de facto, entusiasmar alguns dos meus estudantes para começarem a estruturar um projeto de ciência cidadã, que é também hoje o maior e o mais antigo programa de ciência cidadã do país, que é exatamente o invasoras.pt, que é um portal que temos exatamente dirigido à comunidade para, digamos, também que as pessoas, todas, municípios, técnicos, enfim, cidadão comum, possa, de facto, perceber qual é, enfim, a situação deste problema em Portugal. E, portanto, de facto, em boa verdade, posso hoje dizer-vos que acho que a primeira vez que temos um financiamento do Ministério do Ambiente, enfim, indiretamente, é do PSEUR em 2018. Portanto, todo este tempo, de facto, foi muito à custa do voluntariado, de muitos estudantes fantásticos, que, de facto, tenho tido o privilégio de acompanhar, e conseguimos, de facto, trazer hoje, tarde demais, essa matéria para, de facto, as questões da conservação. É um caso, talvez, que valha a pena dizer-vos, porque diz muito também da dificuldade que nós temos em executar. Há uns 10 anos atrás, propusemos o primeiro projeto de introdução de um organismo para controle da acácia. Fomos buscá-lo ao território de origem, neste caso a África do Sul, e propusemos montar um dossiê técnico que nos permitisse introduzir o organismo para controle da acácia. Esse dossiê técnico nos exigiram, por parte do ICN, demorámos uns 3 anos a preencher, enfim, para cumprir os requisitos todos que nos pediam, e depois mais uns tantos anos para conseguirmos que o processo fosse autorizado. Perdemos a oportunidade de ser o primeiro país europeu a ter um processo de controle biológico para a conservação da natureza. Fomos, entretanto, ultrapassados pela Inglaterra e fomos, portanto, os segundos, e hoje é uma prática, enfim, que se vai rapidamente instalar, como é evidente, mas podemos ter sido o primeiro país europeu a introduzir uma boa prática, digamos, de controle de um organismo para a conservação da natureza. Portanto, estes processos dizem um pouco também daquilo que, de facto, nós somos, quando pensamos os territórios, e é pena, porque vamos perdendo tempo. E depois também gostei muito de um senhor vereador que falou aqui também, que nos trouxe alguma poesia e a forma como ele vê os rios e como ele ouve a natureza, como vê as sementes a crescer e sente a natureza.
eu acho que é também isso. A natureza e a biodiversidade é também isso. É esse tributo que nos dá e que nos garante a criatividade, que nos garante o bem-estar, que nos garante, de facto, também a nossa, enfim, perspectiva mais intensa e mais interior daquilo que somos também enquanto pessoas. E, portanto, essa foi também enfim, no fundo, esse painel. Depois veio a Marta também, enfim, houve, não quero até esquecer, enfim, foram várias intervenções, mas, de facto, que nos trouxeram a biodiversidade. Portanto, quase que a minha tarefa ficou bastante simplificada. E o desafio que me fizeram foi trazer este da biodiversidade, garantia do futuro. E eu cometi uma tremenda asneira, porque eu sou imediatamente, quando me pedem para falar de biodiversidade e o futuro, eu só penso em biodiversidade. Nem me ocorreu que teria, era meu dever fazê-lo, enquadrado no tópico das Jornadas da Floresta. Portanto, devia orientar a coisa para a floresta, mas não fiz isso, porque fico logo seduzida pelo tema e aí fui eu pela biodiversidade fora. Portanto, tentei ali rapidamente fazer uns 2 ou 3 enfim, slides no fim, para de facto trazer então a coisa para a floresta, e espero poder cumprir, e por isso estou a fazer esta introdução, porque de alguma maneira as questões de biodiversidade na floresta também já foram aqui faladas. E portanto vou-vos apresentar um pouco um formato que eu gosto de trazer nas questões da biodiversidade, e por coincidência hoje mesmo, e no fim farei essa nota, hoje mesmo foi concluído um evento em Medellín, na Colômbia, que foi o grande encontro do Painel Internacional para a Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas, o chamado IPBES, que é, digamos, a estrutura comparável ao painel das alterações climáticas, ao IPCC, para a biodiversidade e os serviços dos ecossistemas. Tornaram hoje público um conjunto de documentos que, no fundo, são uma avaliação global de todos os continentes do mundo, do estado geral da biodiversidade, portanto, são hoje públicos na internet, e foram exatamente hoje à hora, antes mesmo de eu sair de Coimbra, que eles foram públicos. Eu até estava para regressar ontem, de facto, da Colômbia, e, portanto, vou-vos apresentar as notas gerais, mas quem quiser saber o estado da biodiversidade no mundo, hoje mesmo foram publicados estes documentos, estes relatórios do IPBES, que eu aconselho também a sua leitura. Mas, de facto, quando falamos em biodiversidade, tipicamente a ideia é apresentar, e vou tentar ser rápida, as espécies, os grupos, portanto, o número de indivíduos, portanto, faz-se alguma contabilidade, o que é que há, o que é que não há, o que é que tenderá a desaparecer, portanto, mas normalmente falamos ou em espécies, ou em conjuntos de espécies, ou em paisagens, enfim, unidades que integram, portanto, a diversidade da vida. E depois aparecem valores, e é verdade que a ciência conhece ainda muito pouco, enfim, há uma estimativa grosseira de que podemos ter 10 milhões, 20 milhões de espécies diferentes no mundo, portanto, de facto, e a ciência conhece realmente muito pouco, cerca de 2 milhões de espécies, e a maioria das espécies que conhecemos são, de facto, enfim, claro, os vertebrados, das plantas superiores, enfim, daquelas espécies que nos são mais próximas de uma maneira ou de outra, e aquilo que conhecemos pior, claro, são as formas de vida mais pequeninas, mais escondidas, os micro-organismos, enfim, os vírus, as bactérias, os fungos, portanto, aquelas que estão um bocadinho mais distantes. E, portanto, mas a diversidade, e em biologia também gostamos de chamar a atenção para a diversidade genética, ou seja, dentro das populações também, aliás, a diversidade entre populações é a peça, é como a espécie está para a taxonomia, a população está para a ecologia, precisamente pelo papel da diversidade genética. Mas, portanto, isto de uma forma realmente muito breve, quando pensamos em diversidade é nisto, mas eu gosto de trazer também, de chamar a atenção para alguns valores e para umas ideias que nem sempre temos presentes, e vale a pena. Vale a pena, de facto, interrogar-nos também. A biodiversidade também tem que nos interpelar. Mas porquê que há tanta diversidade na Terra? Enfim, isso seria um assunto para uma outra história, mas evidentemente que nos deve surpreender também. Mas tanta diversidade, mas no meio de tudo isto, a verdade é que também há coisas que nos surpreendem, porque é uma diversidade que, apesar de tudo, reparem bem que estas duas espécies, não é, evoluíram ao longo de milhões de anos, por forma a conviverem de uma forma tão estreita, não é,
que basicamente, enfim, uma poliniza a outra e a outra configura-se, prepara-se e transforma-se de forma também a ficar parecida, a seduzir. Portanto, são duas espécies que se seduzem mutuamente ao longo da sua evolução, da sua vida, foram-se, de facto, foram evoluindo de forma conjunta, de tal maneira que, de facto, hoje não vivem separadamente, não é? Portanto, estas coisas têm que nos interrogar, mas coisa extraordinária a vida, não é? E, de facto, é tão extraordinária que nós, se encontrarmos uma espécie destas, se encontrarmos um indivíduo destes, um cato, ou se percebemos que há uma suculência numa planta, imediatamente percebemos também que ela vive num contexto em que há falta de água, seguramente, não é? E isto pode acontecer na América do Sul, na Austrália, na China, não é? Portanto, há uma convergência ecológica. As espécies convergiram na sua fisiologia por forma a responder aos mesmos problemas ambientais, não é? Portanto, há de facto, mesmo na vida, na própria diversidade da vida, é uma convergência que é absolutamente notável e podemos, de facto, encontrar as mesmas adaptações em locais tão distintos do mundo. Eu lembro perfeitamente que a primeira vez que cheguei à Califórnia, quando estudava, eu sentia-me em casa. Eu olhava para a paisagem, para os cheiros, para a forma das árvores e achava que estava aqui. É verdade, de facto, e num contexto mediterrâneo, a paisagem acaba por ser semelhante. As espécies podem ser diferentes, mas há, de facto, uma convergência ecológica que é absolutamente notável. E a vida vai-nos surpreendendo de muitas formas. Isto é uma das coisas mais extraordinárias da ecologia, de facto olhar e perceber como é que as coisas funcionam e depois vamos vendo. Uma das coisas extraordinárias em África é, de facto, perceber também a pressão que os herbívoros colocam sobre os sistemas e a forma como os ecossistemas se adaptaram a essa. Enfim, mas isto íamos por aqui só para contar muito rapidamente que também o funcionamento nos deve interrogar, interpelar e às vezes é uma coisa tão notável, não é? Que às vezes se torna quase inexplicável. Como é que uma forma de vida se adapta desta forma, de uma forma, de facto, a tornar-se praticamente igual, digamos, à outra espécie com quem tem que viver e sem a qual não pode viver. Portanto, isto é, digamos, quase que um limite de uma dádiva de um ser vivo que põe, de facto, em causa a sua sobrevivência no momento em que um deles desaparece. Mas, portanto, de facto, são tudo isto é diversidade. É claro que foi também, para andar um bocadinho, para avançar um bocadinho, foi também por isso que nós, percebendo essa diversidade, ajustamos, trabalhamos essa diversidade e utilizámos-la em nosso favor, não é? Se olharem para a imagem da esquerda e se eu vos disser que aquele é o tomate original, nunca, se o tivessem a passear, nunca diriam este não pode ser um tomate original. Aliás, foi de tal maneira, quando os portugueses trouxeram, ninguém lhe ligou nenhuma, porque era tão ridículo, tão, enfim, não fazia sentido e foram, de facto, depois os italianos que melhoraram e que o tornaram, de facto, com aquele aspecto apetecível que hoje todos gostamos. Mas a verdade é que isto foi um efeito de uma manipulação que nem sequer foi, digamos, uma manipulação da biotecnologia, foi uma manipulação simples que se fez, como fizemos em tantas outras espécies. Isto são apenas 2 exemplos para mostrar que, de facto, foi esta percepção da diversidade que o homem também utilizou para construir as suas soluções enfim, portanto, isto, de uma maneira, então, muito geral, apresentar-vos uma maneira diferente da biodiversidade, porque, de facto, nós temos que estar atentos ao mundo para percebermos a biodiversidade. Não são só os números, tem que nos interpelar mais fundo, senão não vale a pena. E, de facto, hoje, quando também pensamos em diversidade, inevitavelmente percebemos que o mundo está numa grande mudança, que há uma pressão muito grande sobre os sistemas, em particular sobre os ecossistemas naturais, e essa pressão resulta naturalmente, em primeiro lugar, também da expansão demográfica, da explosão demográfica, que nós, de facto, enfim, no princípio do século XX, éramos um pouco menos de 2 mil milhões de habitantes na Terra, não é? Hoje, de facto, somos praticamente 4 vezes mais
E, de facto, isto, inevitavelmente, transforma o planeta e, em particular, transforma muitos dos nossos ecossistemas naturais em ecossistemas que são, digamos, utilizados pelo homem. Portanto, isto é, de facto, enfim, é um dos aspectos que, inevitavelmente, temos que olhar. De facto, isto reconfigura a Terra e traz as primeiras preocupações sobre a diversidade. E porquê? Porque, claro, porque estamos a perder muitos dos ecossistemas naturais, onde está a maior parte da nossa diversidade biológica, e essa transformação acontece nos vários ecossistemas, e sendo que alguns, evidentemente, que a tendência, e agora, enfim, contando ainda com as alterações climáticas, sistemas ou biomas, enfim, grandes ecossistemas como a tundra, evidentemente, que são, enfim, tenderão claramente a acabar. Portanto, será muito difícil. Aliás, recentemente foi muito falado na imprensa a notícia do desaparecimento do urso branco, do urso polar, precisamente, porque é, digamos, aquela espécie emblemática deste ecossistema, e é evidente que a tendência será, de facto, para o desaparecimento deste grande bioma, mas há outros que estão, de facto, a perder. O nosso bioma é o Mediterrâneo. Portugal está, 95% do nosso território está no bioma Mediterrâneo, só temos uma faixazinha atlântica, digamos, na zona do Minho, mas de resto estamos, de facto, incluídos neste bioma e, portanto, também estamos sujeitos a esta mesma pressão. Eu não sei bem se estou a funcionar com isto. É claro que também importa dizer que também há hoje uma percepção muito clara de que 50% da diversidade da vida do planeta está em 2% da sua superfície. Portanto, e essa, de facto, ainda por cima, esses 2% estão naqueles territórios onde as ameaças são maiores, onde as preocupações sociais também são, onde as pessoas têm, de facto, mais carências, mais dificuldades e, portanto, de facto, também são zonas onde o risco para a conservação é maior. E não estou aqui só estou a falar de perda de habitats, nem estou ainda, digamos, a mencionar as questões de alterações climáticas, só por perda de habitat. De facto, a pressão é muito grande e estes números até tenderão por ser, até eventualmente, excessivos, isto é, estarão seguramente a subvalorizar o problema, porque o problema é seguramente ainda maior. Portanto, de facto, e hoje isso não vos queria, mas de facto hoje os relatórios que hoje foram apresentados pelo IPBES tornam, de facto, eu fiquei particularmente apreensiva com o que se passa em África e nas Américas, porque de facto a expectativa é para um desaparecimento de cerca de metade da diversidade biológica nestes continentes até 2050, portanto, de facto é de facto uma perda violentíssima da diversidade biológica se não conseguimos fazer nada, e em particular nas Américas e em África. Enfim, isto era um tema para falarmos muito, aliás, ando no âmbito da cátedra, porque de facto eu apresentei-me assim, porque de facto eu sou hoje a minha equipa conta muito mais do que eu, enfim, temos hoje uma grande unidade de investigação e no âmbito da cátedra estamos a trabalhar muito ativamente em São Tomé e Príncipe, em Angola, e no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique, e portanto os territórios africanos são de facto aqueles que temos acompanhado com maior empenho e precisamente com esta preocupação, até porque a Universidade de Coimbra, pela sua história, tem as grandes coleções biológicas da África. E, portanto, é uma responsabilidade que sentimos também na partilha dessa biodiversidade. Mas também hoje é uma preocupação, e isso tem que esta dimensão é importante também, porque percebemos que a ameaça, o desaparecimento da diversidade, da vida, das espécies e da perda de integridade dos ecossistemas também tem como consequência, evidentemente, a perda dos serviços. E como há pouco uma das pessoas hoje intervinha, e o apicultor, e falava de um serviço, neste caso da polinização, e de facto uma ameaça sobre as abelhas põe em causa a polinização e a abelha é de facto o polinizador por excelência dos nossos sistemas agrícolas. Aliás, é um caso muito curioso, porque no caso da América do Norte, a abelha está na América do Norte, é nossa, foi uma introdução da abelha europeia que vingou na América do Norte e hoje é o grande polinizador também dos ecossistemas agrícolas norte-americanos. É uma espécie introduzida que neste caso se tornou de facto o grande polinizador, mas também está ameaçado
por outras espécies que agora estão a vir da América do Sul, que também já vieram da África. Portanto, de facto, hoje as ameaças das introduções bióticas são absolutamente, são muito, muito relevantes. E, portanto, hoje percebemos que com menos diversidade biológica teremos que perceber o que se passa com os bens alimentares, portanto, tudo isto é uma cadeia de valor, portanto, que de facto, enfim, a perda da biodiversidade implica de facto com as alterações climáticas, com a perda da produção florestal, com a redução da água doce, etc. Portanto, há de facto uma interação muito grande, aliás, a vida é mesmo isto, e se não percebermos que somos em relação, então é que estamos completamente destruídos. E, portanto, de facto, isto é uma cadeia, uma interação em que, de facto, vale a pena olhar, mas eu não tenho também tempo para isso. Dizer-vos que também, digamos, em termos das ameaças globais, e vale a pena, porque eu agora queria fazer aqui uma transição para as ameaças sobre a biodiversidade, mas em termos de ameaças globais, hoje nós temos aquilo que chamamos as zonas, digamos, de alguma incerteza, mas aquelas que já são garantidamente uma certeza em termos de ameaças globais. Podem ver a questão dos ciclos, do azoto e do fósforo. Quem está no meio rural percebe isto, percebe exatamente porque que o azoto e o fósforo podem ser ameaças sobre os ecossistemas, não é? Enfim, a diversidade genética, rapidamente, estamos a perder rapidamente a diversidade genética, com perda também da diversidade, enfim, e depois outros riscos que eu vou tentar, enfim, obviar, porque penso que é importante falar de outras questões. Quais são as questões que hoje, em que há uma percepção muito evidente da importância? Uma é claramente as alterações climáticas, e em particular a questão do carbono. Evidentemente que numa primeira, nos anos 90, o trabalho que fiz em Stanford, era exatamente sobre o sequestro de carbono nos ecossistemas mediterrâneos. E na altura até pedi uma bolsa de pós-doutoramento à Fundação para a Ciência e Tecnologia e disseram-me, não pode ir porque em Stanford ninguém percebe nada de alterações climáticas. Mas depois o professor Mariano Gago, na altura, que já era, de facto, era uma pessoa absolutamente incrível, notável, eu escrevi-lhe e ele olhou para aquilo e disse, mas que mal que está a FCT para dizerem que, de facto, na Universidade de Stanford não se estuda. E porquê? Porque na altura as nossas alterações climáticas eram alterações atmosféricas, era a química da atmosfera e, portanto, CO2, sequestro de carbono, era matéria que não tinha nada a ver com as alterações climáticas. E, portanto, na altura, de facto, estas questões do sequestro de carbono, perguntaremos, bom, mas se há mais carbono, sendo o carbono um alimento das plantas, então até é bom para as plantas, podíamos pensar assim. E, de facto, as plantas são um dos grandes armazéns de carbono que a natureza tem e, portanto, quando produzimos mais carbono, evidentemente que as plantas contribuem para esse sequestro, juntamente com os oceanos, que também são, e são sobretudo os oceanos, aliás, o grande sumidor de carbono que a natureza tem. Nas plantas, no caso dos nossos sistemas vegetais globais, porque, de facto, a esmagadora maioria da biomassa da Terra, 99,9% da biomassa da Terra são plantas. E, portanto, são de facto os grandes, e foi por isso que eu escolhi a Biologia, porque sempre achei que tinha que estudar a produtividade e a base, de facto, da energia da vida. E realmente as plantas têm essa capacidade, elas de facto sequestram o carbono. Mas mesmo que repuséssemos tudo aquilo que destruímos, desde o princípio do século XX, não conseguíamos repor as condições da atmosfera que tínhamos no princípio, enfim, ao tempo, digamos, da Revolução Industrial. Portanto, não bastaria, de facto, colocar novamente os sumidores das plantas, porque, de facto, a produção de gases com efeito de estufa, em particular de CO2, é tão intensa que não bastariam os sumidores de carbono e também os oceanos não têm capacidade para incorporar. E, portanto, o que está a acontecer, de facto, é uma subida dramática, já passámos mesmo os 400 partes por milhão, o valor ao tempo da Revolução Industrial era de cerca de 280, de facto, portanto, nós aumentamos em cerca de 40% a quantidade de CO2 na atmosfera e não temos, de facto, capacidade de sequestrar. Portanto, aquilo que temos que fazer é, de facto, reduzir na fonte e realmente as plantas vão
vão se alimentando, mas também elas não se alimentam todas da mesma maneira e, portanto, também não é verdade que mais CO2 pode aumentar a produtividade. Isto depois era uma outra discussão, naturalmente. Mas esta é, de facto, uma questão importante, as alterações do clima, que, aliás, é interessante verificarem aquela linha a vermelho, faz aquela curvinha, precisamente porque interpreta a sazonalidade também do sequestro de carbono, não é? Aqui as plantas também estão sujeitas. Percebemos também, de facto, que em termos de pressões, a nossa pressão geral sobre os sistemas vivos é absolutamente incrível. Ainda hoje havia um dado novo sobre, por exemplo, este caso do plástico, é uma coisa que eu gosto de trazer só porque acho que nós podíamos fazer muito mais. Cada um de nós podia fazer muito mais. É daquelas coisas em que, de facto, nós estamos sempre a dizer, mas eu não posso fazer nada, eu sou pequenino, não conto para nada. Esta é daquelas coisas em que, de facto, nós podíamos fazer. Não custava realmente nada termos pequenas vilas, pequenas cidades, e as grandes depois, livres de plástico. Não custava nada. É um caminho que vamos ter que fazer. E, de facto, a quantidade de plástico que produzimos é absolutamente inaceitável e o impacto que tem sobre as cadeias oceânicas, como eu não queria... não imaginam. Hoje eu via o que está a passar, o anel do Pacífico de plástico, e tem uma dimensão esmagadora. Não faz sentido. É daquelas coisas e é, de facto, talvez, um dos principais impactos sobre a biodiversidade marinha. Não pode ser. Esta é daquelas que nós podíamos mesmo fazer qualquer coisa. E claro que, portanto, hoje eu penso que estamos, de facto, na tal fase de transição e bem, eu penso que o paradigma ecológico está a chegar e estamos a senti-lo e as mudanças vão acontecendo, as pequenas mudanças, as grandes mudanças vão acontecendo e de facto penso que há duas questões que estão a marcar a mudança e a maior e progressiva consciencialização também do cidadão, que são de facto as alterações climáticas e a desigualdade, de facto, as assimetrias no rendimento, nos territórios. Eu tenho essa expectativa, que estes dois fatores, de facto, sejam impulsionadores de um novo modelo de sociedade, de facto, em que os equilíbrios, o respeito pela vida, de facto, sejam maiores. Eu tenho essa expectativa e é, de facto, essa sociedade que eu venho sonhando há muitas décadas, desde pequenina, e espero realmente que seja possível. E, portanto, por isso também queria falar-vos desta agenda, que é de facto a Agenda 2030, portanto, que é a agenda que as Nações Unidas propõem para cumprirmos todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030. Eu penso que esta é uma agenda política que é uma imensa oportunidade, porque pela primeira vez coloca também no centro dos objetivos da política internacional a ciência, o contributo da ciência para o desenvolvimento sustentável, concretamente como é que podemos eliminar a pobreza, resolver tantos dos problemas que todos percebemos que temos que resolver. E, portanto, eu queria trazer-vos esta agenda, que é a minha agenda, é a agenda que eu vou vender até ao fim dos meus dias. E penso que vai ser cada vez mais a nossa agenda. Isto é engraçado porque eu trouxe isto por curiosidade, mas, de facto, o número de vezes que a palavra sustentabilidade aparece agora no léxico e vale a pena percebermos, enfim, pode ser que seja, podemos dizer, bom, mas isto são apenas palavras. Acho que não. Acho que também significa que elas estão a fazer um caminho. E, portanto, de facto, sobre a biodiversidade, nós podemos abordar de diferentes formas. Eu não queria, penso que não se justificará fazê-lo, de facto, do conjunto de serviços, todas, como eu dizia há pouco, os serviços de suporte, regulação, provisão, de culturais, portanto, tudo isto são, de facto, questões que são essenciais quando pensamos a diversidade, mas eu de facto, agora queria passar rapidamente às questões da floresta, porque não o fiz da melhor maneira. Portanto, estes são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Até 2030, de facto, o objetivo é acabar com a pobreza, acabar com a fome, de facto, mais educação, igualdade de género. Portanto, são estes os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, que eu penso que podem ser a agenda de todos nós. Eu penso que podem ser a agenda de todos. E eu fiz um exercício este ano.
tivemos que fazer a avaliação das unidades de investigação, estamos em curso RCT, e então, claro que cada investigador tem a sua preocupação, que é quantos artigos vou produzir, que projetos vou ter, enfim, naturalmente, porque esse é o core business, portanto, é aquilo que de facto as pessoas fazem, portanto, e eu quero que os meus investigadores, que os investigadores com quem sejam, de facto, que tenham essa preocupação de qualidade, de empenho, de responsabilidade, de serem bons profissionais e, portanto, se escolheram ser investigadores, têm que ser bons investigadores e, portanto, o plano de atividade científica é o primeiro. Mas depois disso, agora, cada um tem que fazer também o seu plano de atividades para o seu compromisso com a Agenda 2030. Como é que cada um de nós vai também fazer, o que é que vai fazer, aquilo que eu faço, de que forma eu estou a contribuir também para acabar com a fome, para resolver alguns dos problemas, e tantos deles só podem, de facto, ser resolvidos com o conhecimento. E, portanto, eu acho que a ciência tem uma responsabilidade acrescida nesta agenda. Somos chamados como nunca fomos e temos a obrigação de corresponder, porque também está nas nossas mãos ajudar a fazer um mundo melhor. E, portanto, de facto, acredito que vale a pena trabalhar em prol destes objetivos, portanto, envolver também, neste caso, ao contrário do milénio, dos objetivos do milénio, estes trazem também o setor privado, de facto é também chamado a colaborar e bem, portanto, ainda mais, já o fazia, aliás, estas práticas até eram muito práticas, que já estavam no DNA de muitas empresas, portanto, que tinham já esta preocupação social e, portanto, temos que acreditar que é possível continuar este caminho. Porque, de facto, este é que não é, de facto, sustentável. Isto é um exemplo, podia trazer outros, mas isto são as estufas de Almeria, as famosas estufas de Almeria. E, portanto, vejam bem, portanto, isto é uma fotografia aérea que eu tirei numa aproximação à Almeria e, portanto, esta é a concentração. Este é um território onde chove 200 a 300 milímetros ano, portanto, é um território praticamente, quer dizer, árido, com tendência a ser, de facto, quase deserto, não é? E depois, de facto, a contaminação dos aquíferos é absolutamente inimaginável, não é? E, portanto, isto está-se a estender, portanto, isto de facto começa aqui, mas está-se a estender. Portanto, isto não é de facto isto não pode ser a opção. Temos que ter inteligência para fazer outras escolhas. Até porque isto, em boa verdade, que sustentabilidade social é que isto traz? Que riqueza é que, de facto, verdadeiramente isto pode trazer? E portanto, temos que ter capacidade, de facto, também de fazer um pouco melhor. Já trazia também isto foi até um resultado muito recente das Nações Unidas, fizeram, de facto, um inquérito global, portanto, não me perguntem como é que é possível fazer um inquérito global, mas isto foi o resultado de um inquérito global, onde, de facto, é curioso perceber que aquilo que os cidadãos do mundo colocam em primeiro lugar é, de facto, a educação, depois, claro, a saúde, as oportunidades de emprego, portanto, estas são as questões, digamos, que partilhamos, mas também estão, claro, a proteção das florestas, dos rios e dos oceanos. Agora, evidentemente que isto é um exercício global. Trazia-vos também uma questão, isto porque me perguntou a biodiversidade, mas a biodiversidade é porque é que é a garantia do futuro. E achei muito interessante, isto é uma resolução também das Nações Unidas, mas do Conselho para os Direitos Humanos, portanto, 2017, onde, de facto, muito claramente, a biodiversidade aparece pela primeira vez também, como estando na base, de facto, também dos direitos humanos, do acesso à saúde, à alimentação e, portanto, dos tais ecossistemas saudáveis que estão na base também de uma sociedade mais resiliente e mais igual. E, portanto, de facto, hoje a biodiversidade, e bem, aparece e a sustentabilidade, de facto, e o uso da biodiversidade como o garante, de facto, desse bem-estar. Isto foi hoje, de facto, eu trouxe só também uma das declarações portanto, o chair do IPBES, portanto, hoje, de facto, no tal documento que saiu, resultado desta avaliação global dos ecossistemas da Terra, onde ele diz também muito claramente, e isto deixo-vos também
que o leiam, tirei só esta parte, mas de facto, a verdade, ele termina muito bem dizendo, apesar das dificuldades, apesar de percebermos que de facto há perdas muito importantes que põem em causa o bem-estar coletivo, também é verdade que nós temos a capacidade e o conhecimento para mudar a situação. E, portanto, se temos, também não podemos deixar de o fazer. E, portanto, isto é uma declaração recente e agora, como depois, entretanto, no meu lugar, percebi que tinha cometido essa... Enfim, devíamos falar da minha biodiversidade e, de facto, não tive o cuidado de apontar para as questões da floresta, que, evidentemente, às quais dou maior importância e, portanto, tenho, aliás, procurado também fazer alguma intervenção na minha condição de bióloga, naturalmente, ouvindo também as pessoas que estão mais perto, digamos, da floresta. Tenho um grupo também de investigação que trabalha ativamente em floresta, particularmente na fitossanidade e na fisiologia da árvore, mas, digamos, na gestão florestal, isto era aquilo que eu escrevi ali, então, para que não deixar de trazer a minha mensagem também para o encontro, e se eu tivesse que preparar uma mensagem para o encontro, eu diria que o que a floresta precisa para conservar a biodiversidade, mas como a biodiversidade é base de tudo, se fizermos a conservação da biodiversidade, estamos seguramente no caminho certo. E, portanto, eu diria que precisamos de ter uma visão comum, enfim, que é sempre uma das... Mas é preciso, de facto, construirmos uma visão comum para a floresta, intervir com sentido de longo prazo, isto seriam as mensagens, colocar, de facto, o restauro das paisagens também na economia, e parece-me a mim essencial, de facto, construir os novos mercados, porque sistematicamente dizemos, bom, mas não há, porque é que eu vou colocar algumas espécies até as autóctones, ou vou introduzi-las, depois não há mercado para elas, portanto não vale a pena. Bom, então não saímos daqui. Portanto, é preciso também pôr os nossos economistas a planear os novos mercados, não é? E, portanto, ajudar-nos a construir novos mercados que, de facto, também valorizem as outras espécies e também a biodiversidade. E, portanto, diria que é preciso envolver as comunidades, apostar na prevenção e diversificar a paisagem. E, portanto, para isso, proporia o quê? Se mandasse, assim, digamos, na área da biodiversidade, o que é que eu proporia? Proporia uma agenda, de facto, claramente, um programa para a prevenção e erradicação de espécies invasoras, isto na perspectiva, como digo, da conservação da biodiversidade, uma prioridade para as áreas protegidas e galerias ripícolas, porque eu acho que os nossos rios também estão abandonados. As bacias hidrográficas dos rios ibéricos, os rios ibéricos, representam 60% do território nacional. Nós temos mesmo que olhar para os nossos rios. E é uma ligação tão bonita entre a floresta e os rios. E, portanto, eu diria que é, de facto, na perspectiva também da valorização dos ecossistemas e da biodiversidade, olhar para os rios e, de facto, começar a valorizar as galerias ripícolas. É claro que o programa das espécies invasoras é complexo, eu sei que não é fácil e, por isso, enfim, proponho-me avançar para algumas áreas, prioritariamente, mas não tem que ser só, mas evidentemente que é complexo, eu sei que é. E, portanto, é evidentemente que é preciso, então, se queremos de facto uma floresta também mais diversa, compaginando-a com aquilo que é a floresta produtiva, que é aquela que funciona hoje, cujo mercado existe, então é preciso, de facto, também, eu acho que era preciso olhar para estes viveiros das pequenas comunidades, das aldeias, construir, de facto, soluções locais que já estão a acontecer. O país está a fazer, o país está a acontecer. Essa foi das coisas mais bonitas que eu tive na unidade de missão para a avaliação do interior. Eu tenho dito que, de facto, abandonei a unidade, mas mantenho a missão. E é uma das coisas mais bonitas que eu tenho visto, é isso, as coisas estão a acontecer, as pessoas estão a fazer coisas e, portanto, é preciso ajudá-las a fazer coisas, porque, de facto, eu não posso esperar que as pessoas até façam escolhas diferentes se eu também não as apoio, se também não as ajudo a construir as soluções. E, portanto, eu penso que era importante, mesmo que existam apenas em casos piloto, acho que vale a pena, de facto, o que significava também, e claro, com o apoio também da biotecnologia, portanto, é uma área... Enfim, depois penso, de facto, que era preciso pedir aos nossos economistas que, de facto, construam, então, os novos mercados, que nos ajudem, de facto, a perceber como é possível valorizar, enfim, e depois um programa
facto, mais dirigido às escolas, na prevenção, de facto, porque se perdeu também estes programas do território, das florestas, perderam-se nas escolas. Era importante recuperar isto. E pronto, enfim, e depois talvez contratos de programa, enfim, isto também já tem sido muito... Aliás, eu tenho o privilégio de acompanhar ou de integrar um grupo em que está exatamente aqui o Sr. Professor Bruno Alves e está o Engenheiro Vítor Louro, e portanto temos estado assim num âmbito de discussão, muitas vezes de e-mail, mas a coisa até tem sido de facto um diálogo muito interessante para mim, tenho aprendido imenso, e de facto estas ideias, aquilo que me parece hoje, era que eu ontem também tinha esta noção, é que do ponto de vista técnico, mesmo que as nossas origens, enfim, pensamento sejam distintos, do ponto de vista técnico, nós já somos capazes de convergir. Já convergimos. Facilmente chegamos a um conjunto de ideias, de projetos, de programas consensuais. Facilmente. Onde ainda não conseguimos a convergência é na política. Tecnicamente nós já conseguimos, o que é uma coisa extraordinária. Não? Há uns anos atrás eu não diria isto. Hoje tenho a convicção que se nós reunirmos conjunto de técnicos de várias formações, conseguimos convergência. Só, de facto, o nosso poder político é que ainda não consegue vir ao nosso encontro. Esse é que é o grande desafio, de facto, é trazer as políticas públicas ao encontro da nossa comunidade científica e técnica, que eu acho que já está no caminho certo. E pronto, e portanto, apresentei-vos assim de uma forma, enfim, muito simples, aquilo que é, porque a biodiversidade, porque conservar e respeitar a diversidade da vida é, eu costumo dizer e acredito mesmo, que quem tem a sensibilidade para conservar a borboleta tem a inteligência para colocar a humanidade à frente.